Fala pessoal, hoje eu estou aqui para começar a falar sobre os robôs, tá? A gente vai falar sobre cada um de robôs, como configurar, como utilizar, tá? Tudo sobre o OBBot, vocês vão saber agora. Então hoje a gente vai falar sobre as listas de sinais, tá? Então ao logar, escolha a sua corretora, tá? Você vai ter essa opção aqui, principalmente se você escolher a IK Option, tá? Ela vai te dar todas as opções de robôs. Então, ao você clicar em lista de sinais, você vai abrir o gerenciamento, tá? A página de gerenciamento. Desse lado aqui é o gerenciamento financeiro. Desse lado aqui é o gerenciamento operacional do robô, tá? Aqui o Take Stop é basicamente seu Stop Win, aqui em cima, seu Stop Loss aqui embaixo, tá? Tem aqui a opção do Stop Loss móvel, é só você apertar em cima, tá? Você vai clicar aqui e você vai habilitar essa função. O que é o Stop Loss móvel? Por exemplo, você tem um take, tá? De R$ 100, vamos colocar aqui, e um stop de 150, tá? Vamos dizer que você fez as operações e você lucrou R$ 80. Ou seja, você não bateu seu take, não bateu seu stop win, então o robô vai continuar operando. E daí você pegou um momento ruim no mercado e você começou a perder, tá? E com o stop loss ativado, você não vai perder os seus R$ 150. Você vai perder R$ 150, tá? Ele vai parar quando você perder R$ 150 de valor total, ou seja, os 80, tá? Menos os 150. Ou seja, vou abrir a calculadora aqui para fazer um cálculo, tá? Bem básico para vocês entenderem. Se o meu stop é 150 e eu já ganhei R$ 80, certo? O robô, quando ele tiver com menos R$ 70 de banca, ele vai dar o stop loss, tá? Ele não vai dar menos 150 de banca. Ele vai dar menos 70. Por quê? Ele perdeu R$ 150, mas ele já tinha ganho 80. Então você estava mais 80, ele perdeu os 80 e depois ele continuou perdendo até dar 150 no total. Ou seja, você perde menos R$ 70 só e não os menos 150, tá? É bem assim que funciona o stop loss móvel. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o pré-stop. Tá? O pré-stop loss ele funciona da seguinte forma: você tem o seu stop em 150, né? Ou seja, você precisa perder R$ 150 para bater o seu stop loss. Porém, quando você chega a menos 130, por exemplo, a próxima entrada é de R$ 40. Ou seja, se você perder essa entrada de R$ 40, você vai para menos 170 e vai ultrapassar o valor dos 150, que é o stop normal. O stop normal ele só vai parar a partir do momento que você ultrapassar esse valor. Seja em 100, seja em 50, seja em 1, seja em 10 centavos, tá? E o stop normal ele vai parar com 150 mais a última entrada. Por exemplo, se a última entrada foi o que eu falei, acabei de falar, você estava com menos 130, a última entrada foi 40, então se você perder, você vai ficar com menos 70 ou menos 170, ou seja, o seu stop vai parar em menos 170, porque você ultrapassou o valor dos R$ 150. No pré-stop, não. No pré-stop, se você chegou a 130 e a próxima entrada foi de R$ 40, ele vai parar o robô, não vai deixar você ultrapassar o valor total de stop da sua banca. Então, basicamente é isso. Ele não deixa você ultrapassar o valor total de stop da banca. Agora vamos para cá. Aqui você tem todas as notícias. No caso, como eu estou gravando no domingo, tá? Aqui ele aparece somente uma notícia, às 10h38 da noite, no horário do Brasil, de um touro só. Tá? E o que que fala? Essas notícias elas são tiradas direto do site da Investing, tá, gente? Todas as notícias que estiver aqui, quando passar de meia-noite, se você abrir aqui, ele vai te dar todas as opções, tá?
Então vamos voltar agora à nossa tela de configurações. Você clica aqui em qualquer momento, tá? Você vai abrir o seu gerenciamento, essa engrenagemzinha, você vai voltar para a sua tela de configurações. Vamos falar sobre os gerenciamentos agora. O gerenciamento 50%, tá? É um gerenciamento baseado no gerenciamento do Mazielo, que agora está ficando bem conhecido. A gente já tem desde o robô anterior, já tem bastante tempo que a gente usa esse tipo de gerenciamento. Porém, a gente modificou ele um pouco e acabamos criando um gerenciamento novo que com 50% de assertividade, tá? Você consegue sair no lucro. Então, vamos lá aqui. Você marca, tá? Qual o gerenciamento que você vai utilizar. No caso desse, eu marquei aqui. Ele vai fazer a entrada de R$ 5 e aqui a quantidade de galhos que você quer entrar, tá? E ele vai fazer as entradas, por exemplo, se você entrou com R$ 5 deu loss, ele vai fazer a multiplicação e vai aumentar a mão para a segunda entrada para tentar recuperar parte desse valor, tá? Tanto no galho, tá? Como sem galho. Se você colocar o zero, ele vai fazendo nas próximas entradas. Consequentemente, vai multiplicando e aumentando a mão, tá? Por exemplo, a primeira entrada foi 5, ele pode fazer a segunda, se foi loss, ele pode fazer a segunda entrada para 8. E aí, se for loss, ele vai para 10, 12, 14 e aí sucessivamente até bater seu stop. E aí, quando ele consegue o primeiro win, ele vai e abaixa a mão. Se vamos dizer que era 50, ele abaixa para 40. E assim sucessivamente até voltar ao mínimo que é o padrão, né, que você colocou da sua entrada inicial. Então, ele não abaixa a mão, tá? Não coloca valores menor do que a sua entrada mínima. Se a sua entrada aqui for R$ 5, ele não vai fazer entrada de R$ 2, R$ 3. Ele vai, se ele estiver ganhando, se ele ganhar a primeira de R$ 5, ele vai fazer a segunda de R$ 5, a terceira de R$ 5, a quarta de R$ 5. Tomou o loss, aí ele vai aumentar a mão. Tomou, conseguiu o win, aí ele vai abaixar a mão. Não necessariamente para R$ 5, ele abaixa um pouco. Ganhou outro win, ele vai voltar à entrada inicial. E assim sucessivamente, tá? Até você bater seu stop win ou seu stop loss. Agora a gente vai falar, tá? Sobre a entrada fixa, a entrada padrão. Ele só vai fazer uma entrada, sem galho e sem nada, nesse valor aqui. Todas as entradas vão ser no mesmo valor, sem martingale, sem soros, sem nada, tá? Aqui a gente tem os ciclos. Os ciclos é uma tabela, tá? Que o nosso ciclo a gente colocou até HL5, como vocês podem ver, e até o Soros, ou o ciclo 8, né? Então você tem a oportunidade de fazer 8 ciclos de até 5 galhos, tá? No modo galho, ele vai fazer a primeira operação. Se perder, ele vai para o galho 1. Se perder, ele vai para o galho 2, para o galho 3, para o galho 4, para o galho 5, de acordo com o que você colocar aqui. Você preenche os valores e você preenche quantos galhos e quantos ciclos ele vai fazer, tá? Funciona como se fosse um Soros, se você quiser, claro. Se você quiser diminuir a mão aqui, ele vai fazer. Você coloca os valores que você quiser, os ciclos que você quiser. Tá? Igual aqui ele colocou 1 e 2. Aí, se ele tiver um IN, ele volta ao início de novo. Tá no modo galho, tá, gente? Teve um IN no ciclo, ele reinicia o ciclo. Teve um IN no ciclo, ele reinicia o ciclo. Teve loja no ciclo todo, ele passa para o ciclo número 2. Teve um IN no ciclo número 2, ele volta para o ciclo 1. Fez o ciclo 2, fez o ciclo 3. Teve loja no ciclo 1, foi para o ciclo 2. Teve loja, foi para o ciclo 3. Teve um IN, reinicia para o ciclo 1, tá? Agora, existe o modo Soros, que funciona diferentemente, tá? Você colocar aqui 1, 2, 3 galhos, tá? No primeiro ciclo. Vamos dizer que aqui tenha R$ 4. 4 dólares, né? 1, 2, 4. Ou reais, tanto faz, só que aí que é a entrada mínima sempre de 2, tá? Então vamos colocar aqui que seja 248. Aí você, tá? Fez a entrada, perdeu, foi para o galho 1, perdeu, foi para o galho 2. Você ganhou no galho 2, né? Teve win no galho 2. No modo Soros, ele vai para o ciclo 2 e começa a fazer entradas no modo Soros. Se você perder,
Ah, deu gale 1, deu entrada, deu gale 1, deu gale 2, perdi. Ele volta para o ciclo 1, tá, gente? Ele não continua. Então, principal diferença do modo Gale para o modo Soros. O modo Gale, ele continua, né, com uma recuperação de perda em cada nova entrada. E você que coloca os valores. No modo Soros é como se fosse uma alavancagem que, em caso de win, ele continua os ciclos. Ele vai para a linha de baixo em caso de win. Se você tiver win nessa linha, ele vai para essa linha e para o próximo ciclo. E assim consequentemente, tá? Teve loss, ele reinicia o ciclo. No modo Gale, teve loss, ele passa para o ciclo de baixo. Teve win, ele reinicia o ciclo. Então, um é diferente do outro. Beleza? Então é basicamente isso. O martingale é o que todo mundo sabe. Aqui você vai colocar a tua entrada inicial, tá? A quantidade de galhos que você quer, o teu fator de multiplicação que você quer. Ou seja, no galho 1 aqui vai ser 5 vezes 2,1. No galho 2 vai ser o valor do galho 1 multiplicado por 2,1. E aqui você decide se você quer a entrada na próxima vela ou na próxima entrada. Se você quiser na próxima entrada, ele não faz o galho na próxima vela. Ou seja, ele perdeu aqui, ele espera o próximo sinal e aí ele faz o galho no próximo sinal. Soros galho tradicional também funciona da seguinte forma. Você vai fazer a entrada, ele só trabalha com galho 1, tá, gente? Galho 1. E se você tiver a vitória logo na primeira entrada, ele reinicia o Soros Gale. Se você perder, tá, na primeira entrada, ele faz o Gale com a metade do valor que você colocou. Ou seja, se você fez a entrada inicial com R$5, a segunda entrada vai ser R$2,50. Se você ganhar ou perder, ele faz o Soros, ele faz a multiplicação. E aqui a quantidade de níveis aceitáveis para você fazer o Soros Gale, tá? Perdeu, ele vai para o Soros Gale nível 1. Perdeu, nível 2. Perdeu, nível 3. E ele vai fazendo isso. Ganhou, nível 4. Até você conseguir 2 wins seguidos, tá? 2 wins seguidos. Tem que ter pelo menos 2 wins seguidos para ele reiniciar esse ciclo dele. Ou atingir o nível do Soros Gale, tá? O Soros funciona basicamente da mesma forma que o Martingale, porém o inverso, né? Ou seja, se você ganhar, ele vai fazer a multiplicação dos valores, tá? Na próxima entrada ou até na próxima vela. Se você acha que vai ter 2, 3, 4 wins, que vai continuar aquela tendência, né, na mesma, inclusive da mesma cor de vela, você pode colocar da próxima vela. E a próxima ele vai fazer a entrada na próxima vela, vai fazer a entrada enquanto der o win, ele vai multiplicar. Perdeu, ele vai reiniciar, tá? No caso aqui, a primeira entrada é R$5, eu tive um win, ele vai pegar 5, como eu coloquei 2 aqui, 2 níveis de Soros, ele vai pegar 5 vezes 2,1, vai multiplicar. Se ganhar, ele vai pegar a multiplicação do primeiro e vai fazer a segunda entrada na próxima vela, tá? Vai continuar como se fosse martingale na próxima vela, só que só em caso de win. Martingale em caso de loss, Soros em caso de win. E aqui você vai poder optar se você quer na próxima entrada ou se você quer na próxima vela. Geralmente as pessoas usam na próxima entrada, tá? E aqui o Soros Gale, que foi criado pela gente, no nosso outro robô, né? O Top Win. Que é basicamente exatamente a tradução do Soros Gale. Em caso de win, ele vai fazer o Soros, e em caso de loss, ele vai fazer o Gale. Aqui você coloca quantos níveis de Gale, quantos níveis de Soro, o fator multiplicação do Gale, o fator multiplicação do Soros. Só isso. E aqui tem um botãozinho para você simular. Ou seja, aqui seriam os Gales e aqui seriam os Soros. Colocou entrada inicial, Gale 1, Gale 2. Segunda entrada inicial, deu win, ele vai fazer o Soros, tá? Fez o Soros, deu loss, ele faz o martingale, faz o martingale. É Soros Gale, é Soros e Gale. Ele vai fazendo Soros de acordo com quantos níveis você colocar
e vai fazendo galho de acordo com quantos níveis de galho você colocar e multiplicando os valores de acordo com o que você colocar, tá? Aí agora a gente passa pelo esse lado aqui, muito depois, tratando muito dele. Então, isso é por causa do horário do seu computador. Tá? Lembrem-se disso. Delay é o computador vezes a internet. Então, o seu horário tem que estar idêntico, inclusive os segundos, com a corretora, tá, gente? Então, aqui é o payout mínimo aceitável, ou seja, se eu colocar 90 aqui, o robô ele só vai fazer as entradas quando o payout tiver 90 ou mais. Abaixo disso, ele não vai fazer as entradas, tá? Aqui existem duas formas de operar, tá? Por resultado e por taxa. Vamos lá. Por resultado, ele espera o resultado da corretora para pegar, para dar win ou loss. Consequentemente, os dois modos de operar têm os seus lados positivos e têm os seus lados negativos. Tudo tem pró e contra. Cabe a você ver a forma que você opera, ver o que é mais útil para você e a forma que você quer operar. Muita gente procura a gente falando que o robô está dando resultado errado. Gente, taxa e resultado são duas formas de operar. Eu vou te explicar quais são os prós e contras de cada um e você vai decidir o que você quer fazer. Tá? Operar por resultado, ele espera o resultado da corretora. Ponto. Acabou aí. Qual é o lado positivo? Ele não vai errar o resultado, de forma alguma. O lado negativo é que ele tem delay porque ele precisa esperar o resultado da corretora. Então, para você fazer o seu martingale, por exemplo, ele só vai fazer quando ele pegar o resultado da corretora. Se isso demorar 1 segundo, 5 segundos, 7 segundos, 2 segundos, vai ser o tempo da entrada no martingale. Tá? Agora vamos lá, vamos falar. Esse é o lado negativo e o lado positivo é que ele não vai errar. Já a taxa é o inverso. A taxa, tá? Ela vai pegar o resultado, tá? Baseado em quantidade de segundos que você colocar aqui e baseado na taxa, tá? Que a corretora vai mandar no final, antes do final da operação que o robô conseguir pegar. Ou seja, se a API mandar o valor da taxa errado, ou, se não tiver terminado ainda a operação, como ele pega antes, ele pode dar o resultado errado para você. Muitas vezes vai aparecer lá o win e o resultado negativo no seu robô. E você vai falar, poxa, mas tá win era para ser positivo. Não, porque ele pegou o resultado lá e aí ele não vai fazer o martingale que você colocou para fazer. Por quê? Para o robô, naquela hora, era o win. As informações que ele teve naquela hora, tanto da API quanto da taxa, né, quanto da taxa da API, era o win. Então, ele não marca o loss. Ele vai marcar como win e na verificação depois do resultado, do valor, aí sim ele vai atualizar para negativo. Então, se aparecer um win e por resultado negativo, é provavelmente porque você marcou a taxa, tá? Para operar por taxa, e na hora de pegar o resultado, a taxa que foi pega e informada pela API era o valor de taxa errado ou antes do final da operação. Tá? Essas duas questões. Agora, qual é o lado positivo de operar por taxa? O lado positivo é não tem delay. Não vai ter delay. Então, ele vai entrar, tá? De acordo com o que ele pegar ali, ele vai fazer a entrada. Se ele pegar o win e ele tivesse ter sido na taxa, foi no resultado oficial foi loss, ele não vai fazer o martingale e vai parar a operação. Agora, vamos dizer que você colocou 2 martingales lá e deu loss, ele vai entrar na hora. Ele acabou a operação, para se para o robô foi loss, ele vai entrar. Ele não vai esperar resultado, não vai esperar corretora, não vai esperar nada. Então, o delay dele é mínimo. O delay dele é muito rápido, entendeu? Então, esse é o lado positivo. Então, as duas formas de operar têm lado positivo e lado negativo. Agora a gente vai falar sobre as formas, né, digital e binária, as formas de operar e automático. São essas três opções. Se você trabalha só com digital, é só marcar digital. Se você trabalha só com binário, é só marcar o binário. Ou se você quer que o robô pegue uma payout, coloque no automático. Scalper para win, tá? Ele é bem básico. Quando sua operação chegar no percentual que você quer e você marcar ele, ele vai fechar a operação. Simples assim.
Ah, eu quero que me dê 10%. Não quero esperar até o final da operação, porque está muito volátil. Eu quero que a hora que bater 10% positivo, feche a operação. É isso que ele vai colocar. Se você colocar 30%, ele vai fechar com 30%. Se você colocar 5%, ele vai fechar a operação com 5% positivo. Tá? Só vale para o win. Tá? Então, o percentual que você colocar aqui, quando chegar lá na corretora, que ele bater aquele percentual, automaticamente o robô vende e fecha a operação. Tá? Aqui são as tendências. Ele opera com as tendências, até com duas tendências simultâneas. A SMA e a EMA, né? Uma tendência simples e uma exponencial. E você coloca os valores que você quiser da tendência aqui. Então eu aconselho muito a galera. Ah, tem gente que reclama. Ah, meu robô não está fazendo entrada nenhuma, está tudo dando fora da tendência. Então reveja a tendência que você está colocando no robô, tá? Notícias. As notícias existem: um touro, dois touros e três touros. Baixo impacto, médio impacto e alto impacto, tá? Ela é classificada dessa forma. Ah, eu não quero operar com notícias de dois touros. Aliás, eu não quero operar quando tiver notícia nenhuma. Se tiver notícia naquele par de moeda, né? Naquela moeda, todas ligadas àquela moeda, aqueles pares, eu não vou operar. Então, só marcar isso aqui, ele não vai entrar nem antes e nem depois da notícia durante 10, 15 minutos, tá bom? Tabela de horário, tá? Ele trabalha 24 horas, tá? Na tabela de horário. Ou seja, se você colocar para operar o início no dia de hoje, ele tem que terminar no dia de hoje, tá? Eu não quero operar das 18 às 23h59. Ele não funciona se você colocar de 18 às 5 da manhã, eu não quero operar. Ele não vai funcionar, tá? Nesse caso, você tem que colocar de meia-noite e 1 até 5 horas da manhã. Aí ele vai funcionar no próximo dia, tá? Aqui é a tabela que você não quer que o robô trabalhe. Ou seja, eu só quero que agora eu vou dormir, vou ligar o robô meia-noite e eu só quero que ele faça, vou dormir e eu só quero que ele faça entradas a partir das 3 da manhã. Então, até as 3 da manhã, ele vai ficar parado de meia-noite e 1 até as 3 da manhã, tá? E isso só vale até as 23h59 do mesmo dia. Se você quiser para o próximo dia, você tem que esperar virar o relógio e colocar no próximo dia. Quantidade de entrada, tá? Uma entrada por vez e todas as entradas. Uma entrada por vez é o ideal, tá, gente? Principalmente para os gerenciamentos que fazem cálculo. Todos os gerenciamentos que fazem cálculo da próxima entrada, se você colocar todas as entradas, possivelmente você vai ter problemas. Porque o robô precisa calcular, tá, o valor da próxima entrada. Se não terminou a entrada inicial, como é que você vai calcular a próxima entrada? Fica um pouco difícil, né? Então, opere apenas uma vez se você quiser. Se você quiser mais de um sinal funcionando ao mesmo tempo, tenha em mente que gerenciamento de 50%, ciclos, soros de galho tradicional, soros de galho, até o martingale, tá? Possivelmente você vai ter problema de valores. Então, muito cuidado. A gente sempre recomenda apenas uma entrada por vez, até por questões de regra da corretora. Telegram. O Telegram, a gente vai ter uma aula específica, né, de instruções que vão ser escritas, não vai ser uma aula de vídeo, porque vai ter os links que você vai ter que clicar, tá? Mas basicamente você vai iniciar um botzinho no seu Telegram, tá? E depois você vai colar aqui o seu ID do Telegram. Ao colar o seu ID, você vai clicar aqui e vai apertar em mensagem de teste, você vai receber uma mensagem naquele bot, tá? Que a gente vai mandar o link aqui na aula. Você vai clicar nele, vai clicar em Start, e aí depois você vai colocar seu ID do Telegram e mensagem de teste. Ao você clicar em mensagem de teste, você vai receber uma mensagem de sucesso. A partir daí, todas as operações que você fizer serão enviados o resultado para você pelo Telegram, tá bom? Vamos salvar aqui, vamos passar para a próxima parte, que é a Home, né? E você clicando aqui, a página principal, que é o seu painel de operações.
E aqui você vai ter algumas opções, tá? Escolher entre demo e real, é só você clicar aqui que você vai poder escolher. Sua banca, você pode esconder o valor se você quiser, clicando apenas nesse botão. Aqui é o contador de win e loss que você tiver, tá? Vale lembrar que ciclos ele conta como loss se você tomar loss. Tomei loss no ciclo 1, fiz o win no ciclo 2, saí positivo. Ele vai marcar 1 a 1, tá, gente? Independente se for ciclos, qualquer coisa, se foi loss, ele vai marcar como loss. E aqui no painel ele só vai marcar como loss também se você colocar, se ele fizer todas as entradas. Ou seja, coloquei galho 2, meu ciclo é de 2 galhos. Ele só vai aparecer como loss no painel de operações a partir do momento que ele fez as entradas. Tipo, vai aparecer -2 em entrada efetuada, porque ele está fazendo galho 1. Ah, coloquei 4 no galho 1, perdeu. Vai ficar -6, que é o valor total aqui no lucro. Ele vai ficar -6 e vai ficar lá, entrada, aqui no resultado ele vai ficar entrada efetuada. Tive o win no galho 2, então ele vai pegar o valor do win do galho 2, vai diminuir por todas as despesas que você teve, ou seja, as duas primeiras entradas, vai dar um lucro positivo ou negativo, depende do cálculo que você fez e do valor das entradas que você colocou. E aqui aí sim vai aparecer se foi win ou se foi loss, tá? Aqui vai ser, tá, só para quem tiver o plano Plus e tiver também o plano de enviar sinais de copy trade, tá? Para enviar os sinais para os seus clientes. Então, essa opção de enviar sinais aqui é só para enviar para os clientes. Agora, como é que eu adiciono a minha lista de sinal? Como é que eu adiciono um sinal manual? Como é que eu faço isso tudo? Simples. Você vai clicar aqui na engrenagem, tá? Adicionar entrada, tá vendo que aparece? Clicou aqui, ele vai te mostrar se você quiser colocar manualmente as suas operações. Ou seja, o OTC, o par de moeda, horário, se é M1, se é M5, se é M15, se é M30, se é call ou se é put. Então, vamos lá, vamos colocar aqui 19,39. Desculpa, 19,39. Audicad, a gente está em OTC, então vamos marcar o OTC aqui. Eu quero em M1. Eu vou clicar em adicionar. Tá aqui o nosso sinal, tá? Hoje, a data de hoje, 19/9. Às 19h39 vai ter um sinal de Audicad com call, o time frame de 1, tá? E o lucro zero porque ele está aguardando a entrada. A mesma forma, tá? A gente vai importar uma lista de sinais do mesmo jeito, tá, gente? Aqui, você tiver uma lista de sinal, você vai clicar. Eu vou voltar com uma lista de sinal aqui para vocês. Eu vou mostrar como funciona. Então aqui a gente, como vocês podem ver, eu coloquei aqui a lista do Jô, nosso parceiro aí, que está desde o nosso antigo robô também. Tem uma lista muito boa, por sinal. Você clica, você escolhe o TXT, né? A gente vai deixar aqui também na aula o link para converter os sinais, tá? O link para o site de conversão do nosso robô, que vai converter automaticamente todos os sinais para você. Então você vai clicar aqui, vai clicar em adicionar, tá? E aí vai estar toda a sua lista adicionada, tá? Ah, fiz tudo, que coloquei meus sinais manuais, coloquei minha lista, agora eu quero colocar o robô para trabalhar. Aonde eu aperto? É simplesmente nesse botãozinho aqui, ó. Clicou aqui, ele está funcionando. Você vai ver aqui em cima que ele vai estar executando. Quando ele está executando é porque ele já está trabalhando. Nome da corretora e o robô que você está operando, tá? No caso, o robô que a gente está utilizando é o de lista de sinais, a corretora é a IQ e o robô está trabalhando. Como vocês podem ver, como já passou do horário de fazer a entrada, ele já cancelou o primeiro sinal que eu coloquei, que era o sinal de OTC, tá? Então é basicamente isso, gente. Conforme ele vai operando, você vai aparecer o IN, LOS e as informações aqui. Basicamente isso para o robô de operações de sinais, de lista de sinais, tá? Fiquem com Deus, espero que entendam.
Vejam uma, duas, três vezes a aula até entenderem todas as funções do robô, tá? Vai ser a única vez que eu vou falar sobre gerenciamento, vai ser nesse vídeo. Nos outros robôs, para ficar os vídeos mais curtos, eu não vou falar sobre gerenciamento, tá? A gente já mostrou aqui na engrenagem toda a parte de gerenciamento e operacional.